Você já sentiu que está cansada de segurar tudo? De parecer forte, de sorrir, mas só você sabe o que você está carregando lá dentro? Saiba que muitas mulheres estão vivendo assim hoje. E, em primeiro lugar, elas não são falsas. Mas sabe por quê? Aprenderam ainda muito cedo que dizer a verdade pode doer, pode afastar pessoas, ou pode inclusive ser rejeitada, ser traída e abandonada. Ah, minhas amadas, eu vivi tanto tempo nesse ciclo. E aos poucos, com essa maneira de viver, vamos vestindo armaduras. Uma armadura de força, uma armadura, da mulher guerreira. Vamos vestir a armadura da perfeição, querendo tudo certo. A armadura do controle, de ser as coisas do nosso jeito. E a princípio acreditamos que essas armaduras estão nos protegendo. Mas lá no íntimo, elas estão cada vez mais nos levando para um calabouço, para uma prisão emocional. Agora, existe sim caminho para a gente sair disso. E um caminho que não depende da gente negar realmente quem nós somos. Um caminho de não agradar ou sustentar uma imagem que não é a nossa autenticidade. Mas sim, nós temos um caminho de liberdade. E esse caminho começa assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você escolhe a verdade em Deus, com os outros e com você mesma, a vida se torna mais leve. E veja que eu não falei nada de perfeição, de controle, mas eu estou falando de viver uma vida plena. E hoje nós vamos ver o segundo princípio milenar, o princípio da verdade. Nós estamos refletindo nesses princípios que está no livro Princípios Milenares de Tiago Brunet. E esse segundo princípio fala sobre a verdade. Em Efésios 4:25 nos diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar o quê? A mentira e falar o quê? A verdade, uns para com os outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então, se a palavra está aí é porque nós temos muita tendência a não falar a verdade, a falar a mentira. Então, vemos que a verdade é um fundamento espiritual. Jesus não apenas falou a verdade, mas Ele é a verdade. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminhar na verdade não é um ato religioso, é uma forma de viver alinhada com a palavra, atitudes, mente e coração. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Porque assim nós vamos alinhar a nossa vida com a verdade, com a vontade de Deus. Então veja, também lá no Evangelho de João nos diz o quê? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amados, nós não obedecemos a palavra porque nós temos medo de punição ou nós queremos recompensa. Nós obedecemos a palavra porque nós amamos ao Senhor. Nós somos constrangidos pelo seu amor. E a verdade não é aquilo que achamos ou sentimos no momento, porque muitas pessoas querem sentir, querem emocionar. Não, a verdade é aquilo que permanece firme há milênios. E isso nós temos o quê? Fundamentado na Escritura. Então, quem anda na verdade tem uma aliança com Deus. Então, vocês percebem que o primeiro ponto da verdade é o quê? Um princípio fundamental da palavra, que o próprio Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, a mentira também tem raiz espiritual. E vocês já devem até imaginar. Vocês lembram que em João 8:48 o Senhor fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês. Quem é o pai de vocês que ele está falando aqui? O diabo. Olha só. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então veja, assim como a verdade tem raiz espiritual, que é Cristo,
A mentira também tem raiz espiritual. E o pai da mentira é o diabo. E ele, com a mentira, ele trouxe o homicídio desde o princípio. E nele não há verdade alguma. E ele fala o que é da natureza dele. Então a mentira é o único pecado com filiação espiritual. Gente, isso é muito sério. Olha só, o diabo é o pai da mentira, é uma filiação espiritual. Jesus, em contrapartida, é a verdade que liberta e dá vida, que liberta a gente dos grilhões, que nos dá vida em abundância. Veja, Satanás não cria mentiras completas. Ele distorce meias verdades. Ele começou assim lá no Éden, né? Porque ao distorcer meias verdades, gera uma confusão e afasta as pessoas da luz. Quantas pessoas hoje têm aversão à Bíblia, à palavra de Deus, por conta das distorções da verdade e por conta de olhar aqueles que se dizem caminhar na presença de Deus e estarem distorcendo a verdade. Então, nós temos que realmente rever tudo isso dentro do nosso coração. Agora, no contexto da verdade, a verdade a gente sabe, quando ela dita, ela dói na hora. Mas a mentira vai doer para sempre. Agora, nós sabemos que a verdade também, no nosso contato diário, ela tem que ser dita com inteligência emocional. Mas quantas pessoas não dizem a verdade por conta de não quererem sofrer, mas elas não entendem que a mentira vai doer para sempre. E a mentira parece oferecer um alívio emocional momentâneo. Você já percebeu isso? Quantas vezes nós mentimos para nos livrar de algum problema momentâneo, mas depois ela cobra um preço altíssimo a longo prazo. Então o inimigo, que é o pai da mentira, ele quer que nós foquemos no alívio momentâneo da situação. Não quer que nós façamos um investimento a longo prazo. Olha outra característica da verdade. A verdade, ela revela o caráter. Nós somos aquilo que fazemos sempre, não o que fizemos uma vez. Então a verdade, ela vai estar inserida no nosso comportamento, vai revelar o nosso caráter. E veja, o nosso caráter, ele está muito ligado ao que nós fazemos no dia a dia e também ligado como conduzimos as coisas. E aí nós vamos ver se o caráter é a demonstração se existe verdade mesmo dentro de nós. E ao caminharmos na verdade, ela vai se sustentando por ela mesma. Agora, imagine a mentira. Ela exige manutenção constante, porque você tem que estar, eliminando todas as arestas para ninguém perceber que houve uma mentira. Dá um trabalho mentir, gente. E a palavra de Deus deixa claro lá em Mateus 12:36, que no dia do juízo os homens vão dar conta de toda a sua palavra, da palavra inútil. Por suas palavras as pessoas vão ser absolvidas ou serão condenadas. Então a palavra, ela é muito séria dentro do contexto bíblico. Olha outra coisa, a palavra tem peso, ainda que o mundo tenha esquecido disso. Hoje, nossa, a palavra não está valendo mais nada, inclusive com a inteligência artificial, se faz tanto mais fakes do que nunca. Então, antigamente a palavra era honrada, o falar era cumprido. Hoje nem contratos são suficientes. Então a confiança está abalada. Provérbios 12:22 nos diz que os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Então, quando alguém está mentindo, ela precisa sustentar essa narrativa. Então, gente, a mentira, ela consome uma energia emocional, espiritual muito grande. Ela exige memória, imaginação constante, gera culpa, vergonha, medo de se expor. Então, em vez da pessoa estar pegando essa energia dela, colocando em coisas frutíferas, ela está tendo que usar essa energia para ficar escondendo. Vive um personagem de forma exaustiva. Agora a verdade não. A verdade traz leveza. É esse o caminho da mulher plena. É cada vez ser mais verdadeira. E quando eu falo isso, parece tão óbvio, né?
que a verdade tem que imperar na nossa vida, mas vamos pensar um pouquinho, quais as raízes da mentira? Por que muitas vezes nós mentimos e por que tantas pessoas mentem? Porque lá no íntimo tem medo de falar a verdade. E isso aconteceu, gente, isso começa lá na nossa infância. Então, um exemplo, a criança não mente porque ela é má, mas porque ela associa a verdade à dor e punição. Um exemplo, a mãe pergunta: quem fez isso? E a resposta verdadeira pode levar a criança, ou você ou eu, lá de pequenininhos, a sermos castigados. Então, a gente fica, oxa, se eu falo a verdade, eu vou ser castigado. Então, acho que eu vou mentir, né? Porque eu tenho medo. Então, você vê que a mentira já começa a entrar como um mecanismo de autoproteção. Pois, se eu disser a verdade, eu vou sofrer. E se eu mentir, talvez eu escape. Então aí eu já começo a usar uma máscara, uma armadura de autoproteção. E esse mecanismo ele vai sendo repetido e refinado ao longo da nossa vida. E vai transformando-se a cada momento até chegar na fase adulta, numa estratégia emocional de defesa. Você percebe que não é necessariamente maldade intencional, mas eu tenho que começar a trabalhar isso no meu coração. Agora, vamos pensar um pouco. Quais as principais razões que levam alguém a mentir ou a omitir a verdade? Então, a gente já viu a primeira, que é o medo de punição, o medo de rejeição. Então, o medo aí de ser humilhado ou excluído ao revelar algo verdadeiro, né? Muitas vezes, na sala de aula, o professor pergunta algo, você fala, não, eu não vou falar, porque eu vou ser humilhado, vou ser excluído, vou sofrer bullying. Então começa ali, né? E o medo também de perda de afeto. Poxa, se o pessoal souber que eu fiz isso, nossa, não vão me respeitar, não vão me aceitar. Então vocês percebem como o medo está em primeiro lugar as pessoas que mentem. Depois também nós temos o que? A vergonha e a culpa, que está intrínseco nisso que eu acabei de falar, né? Porque a pessoa que mente, ela sente vergonha de quem ela é ou do que ela fez. Olha que coisa, gente. E a culpa e a vergonha, quando muito alto, principalmente no jovem, no adolescente, leva a ter pensamentos suicidas. É um perigo. Então, quem mente para evitar encarar a própria responsabilidade ou falhas, porque o que? Tem o receio da vergonha e da culpa. E a vergonha, o que ela vai criando? As armaduras de autoproteção. Então, nós temos aqui mais um item, que é a necessidade de autoproteção emocional. Então, as mentiras, as meias-verdades, as omissões, elas funcionam como essas armaduras e elas protegem-nos temporariamente. E a pessoa vai sentindo aquele desconforto interno, vai se sentindo mal e aí vai aumentando o quê? A culpa. Vocês percebem como é um ciclo? Outra razão também é o desejo de controlar a percepção do outro. Poxa, se o outro souber, o que ele vai pensar de mim? Então, a mentira pode surgir dessa necessidade de eu parecer melhor, mais forte, mais certa, mais correta, tá? E de eu parecer também perfeita, que eu não erro. E assim, por que as pessoas buscam a perfeição e eu fui número 1? Porque no íntimo elas têm a sensação que ao buscar ser perfeitas, ninguém vai feri-las, que ninguém vai ter motivo para feri-las, que ela vai ser mais agradável. Então vocês percebem que tudo isso são armaduras de autoproteção que nos tira a leveza e a plenitude de sermos a mulher que Deus sempre sonhou para nós? Olha outra razão de nós mentirmos, a fuga de confrontos difíceis, de não queremos ter conversas difíceis. Então, porque muitas vezes falar a verdade vai gerar uma conversa difícil, vai gerar talvez até consequências. Mas lembra-se que falar a mentira é para uma vida que tem consequências. Então, essa fuga do confronto difícil, principalmente as mulheres que usam a armadura
da síndrome da boazinha, da mulher boazinha, ela tem muita dificuldade de confrontar. Então, para evitar o confronto, o que ela diz? Muito sim. Ela não coloca limite. E isso vai gerando tantas consequências que chega um momento que ela adoece em todos os aspectos. E não existe respeito alheio para com ela porque ela não pôs limite. Olha outra coisas porque se mente, são as crenças distorcidas, aquelas convicções que foram criadas na nossa mente que diz assim: ah, se eu disser a verdade, ninguém vai me entender. Ah, se eu disser a verdade, não vão gostar mais de mim. Então, eu só minto, olha outra crença, eu só minto para proteger os outros. E olha outra mentira que a gente tem muitas vezes falando: não vale a pena falar, ninguém liga mesmo. Então, essas crenças distorcidas vão nos mantendo nas meias verdades. E a gente tem que tomar um cuidado grande, porque o preço emocional da mentira a gente já viu. Ela cansa, a pessoa precisa sustentar essa narrativa. Só que muitas vezes, muitas mulheres não têm consciência disso. E quantas mulheres muitas vezes tentam ajudar a família toda, tentam ajudar um ou outro. Gente, faz uma teia, uma trama de meias verdades para um poder colaborar com o outro, não está fundamentada. E não deixa os outros serem edificados, porque está sempre interferindo naqueles problemas que o Senhor deu para a pessoa crescer. Então, essas meias verdades, essas mentiras, elas vão tirar toda a energia emocional, espiritual e física e vai gerar doenças psicossomáticas, vão gerar culpa, sensação de desconexão conosco mesmo, dificuldade de vínculos verdadeiros. Então, no fundo, amadas, quem mente com frequência, ou quem diz meias verdades, ou quem quer arranjar todo o meio de campo para todo mundo se dar bem, carrega culpa, carrega medo, tá? E isso está corroendo, está tirando a leveza interior. Quantas mulheres hoje estão procurando ser leves? E sabe por que a dificuldade de ser leve? Por causa dessas armaduras de autoproteção emocional. Então, lembre-se, a verdade liberta. A verdade é a nossa fonte de cura. Jesus não apenas nos convida a falar a verdade, ele nos chama a sermos de verdade. De dentro para fora. Que coisa rica! Não é simplesmente fazer, é nós sermos, a palavra ser. Isso inclui, sabe o quê? Curar as nossas feridas. Essas feridas que nos levaram a usar essas armaduras. Quando nós somos curadas, nós vamos ser autênticas. E aí o Senhor vai poder trabalhar muito mais em nós. Além de nós encontrarmos essa leveza, nós vamos ter a autoridade do Espírito Santo. E lembrando mais uma vez, a mulher plena não é perfeita, ela é verdadeira. Ela vive na verdade, de verdade, ela constrói confiança, vínculos sólidos e tem uma paz interior. E essa paz interior, ela o quê? Invade o ambiente que ela está. Então você percebe que para a gente falar da verdade, a gente tem que entender um pouco os padrões e as raízes da mentira. Então nós vimos aqui que a raiz da mentira são várias coisas. Então começa a perceber quando você fala algo que não tem totalmente a ver com a verdade. O que você deseja com isso? Como você pode apresentar isso na presença de Deus? Porque lembre-se, a verdade, ela restaura vínculos e constrói confiança. E as meias verdades não. Então, quem é sincero vai atrair o que para a sua vida? Vai atrair sinceridade. Quem é correto vai o quê? Vai atrair retidão. E quem ama com verdade vai construir vínculos fortes e recíprocos. Cuidado aqui, porque muitas vezes nós amamos porque nós queremos ser amados, porque nós temos medo da rejeição, do abandono e da exclusão. Esse não é um amor genuíno. Esse é um amor com base na dor. O amor genuíno, ele vem do único, que é o amor, que é Deus. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ele que nos irriga desse amor genuíno, dessa autenticidade. Então, relacionamentos saudáveis não vão sobreviver à mentira, nem a um amor que lá no íntimo é um amor com base nas feridas. E a confiança ela é construída com a verdade, com esse amor genuíno que vem do trono de Deus. Porque esse amor não vai estar fundamentado em reciprocidade, mas vai haver reciprocidade. Agora, quando as armaduras de autoproteção caem, nós vamos realmente tendo vínculos saudáveis. Agora, quando nós estamos cheios dessas armaduras, amadas, nós temos vínculos frágeis, que se desfazem, que se machucam. Então, lembre-se, a verdade protege o nosso futuro. Porque mentir parece até fácil no momento, mas depois, meu Deus. Então, a verdade, ela é um contrato exclusivo com o nosso Deus. Porque quem vive da mentira nunca conheceu a Deus, pois Ele, nosso Deus, é a verdade. Então, vamos falar não da mentira, mas das meias verdades, das omissões. Quantas vezes isso acontece, né? Então, vamos lembrar da nossa aliança exclusiva com Deus, para que, ao falar a verdade, nós possamos plantar uma semente diária que vai gerar paz, credibilidade, confiança, honra e pertencimento. Amados, aqueles que se afastarem mediante uma verdade falada com amor, misericórdia e compaixão, não é com dedo na cara, e muito menos em momentos inapropriados, porque muitas vezes você vai falar algo que você já laborou dentro de você e o outro está recebendo pela primeira vez. Nós temos que dar tempo ao tempo para o outro também elaborar. Mas vamos começar a praticar isso. Isso é um princípio milenar. O Senhor está nos levando a isso para nós sermos uma mulher plena. A mulher com propósito, essa mulher plena é uma mulher com propósito intencional. E a verdade é um pilar da identidade restaurada. Ela é um pilar de uma identidade clarificada. E veja, não há plenitude numa mulher se ela tiver com armaduras de autoproteção. Porque a mulher plena ela está liberta e ela é fortalecida e protegida na palavra, ela é sustentada. Né? Então vamos começar a olhar por esse prisma que Deus está nos levando. E agora, se você deseja aos poucos retirar essas armaduras de autoproteção e deixando o medo de lado, todas essas razões, esses porquês das meias verdades, deixando a vergonha, a culpa e essa necessidade de autoproteção e também deixar a sensação de querer ser perfeita, de controlar. Mas se você deseja agora se permitir ser real, se permitir, sabe o quê? Ser imperfeita e ser inteira, eu te convido para a jornada da mulher plena. E sabe onde ela acontece? Na comunidade Mulheres com Propósito. Nessa jornada nós caminhamos juntas nesse processo de cura, leveza e autenticidade. Então venha aqui conosco, venha fortalecer sua identidade, alinhar seu coração com a verdade e viver com mais leveza, propósito e liberdade interior. Aqui abaixo tem o link da comunidade para você estar hoje mesmo nessa jornada da mulher plena. E se esse áudio, amada, te abençoou, encaminha para mais 5 mulheres, para elas poderem também serem abençoadas e começarem a ter como princípio na sua vida a verdade. Te encontro no próximo princípio milenar. Até mais!